Boa noite, eu sou Maria Rejane Farias dos Santos, sou bióloga, sou educadora ambiental e sou membro da Sociedade Espírita Beneficente Bezerra de Menezes. Faço parte há mais de 5 anos do grupo da casa chamado Gestão Socioambiental e este vídeo faz parte da 6ª semana do Lixo Zero de Porto Alegre. Essa semana está acontecendo entre os dias 23 de outubro e 1º de novembro, com mais de 123 atividades. A maioria dessas atividades são virtuais em função da pandemia. Nós vamos iniciar então, como este vídeo é uma parte com questões espirituais e outras questões materiais, nós vamos iniciar o vídeo com uma pequena oração para o nosso relaxamento e pedindo a proteção da equipe espiritual. Pedimos a proteção da equipe espiritual para essa atividade que se desenrole da melhor maneira possível, que nos traga sabedoria e discernimento para as nossas atitudes. Muito obrigada e que assim seja. Em 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos e lá com algumas leis. Uma das leis é a lei de conservação e lá na questão 730 da lei de conservação trata que a terra produz o necessário para todas as necessidades da população. Só que algumas pessoas, além de usarem o necessário, elas usam o supérfluo, fazendo com que as pessoas que usariam só o necessário tenham carências desses bens, né? E na questão 716 diz que a natureza traça o limite das nossas necessidades, porém alguns homens consomem de maneira insaciável. E isso também acarretando carências, né? Lá na próxima lei, que é a lei de amor, de justiça e de caridade, na questão 880, diz que o primeiro direito natural do homem é o direito à vida. E na nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 225, diz que toda a população tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, para que todos tenham uma sadia qualidade de vida, que cabe ao poder público e à coletividade manter esse meio ambiente equilibrado para as presentes e para as futuras gerações. Então nós temos uma responsabilidade em manter para que ocorra a existência de todas as formas de vida. Eu queria trazer um episódio que aconteceu semana passada. O nosso vizinho, ele estava podando árvores e com as podas ele queimava o lixo a céu aberto. Aí eu fui lá e disse para ele, né, informei a ele que o que ele estava fazendo era crime, conforme a lei 6.605, o artigo 54, que prevê que queima de lixo doméstico a céu aberto é crime. E eu indaguei se ele ia continuar fazendo, né? E ele virou as costas e não falou nada. Continuou queimando. Então, assim, nós somos responsáveis, cada um tem um papel na preservação de todas as espécies de vida no planeta Terra, né? Só que não são todas as pessoas que têm essa consciência ambiental, né? Do cuidado com o meio ambiente. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, né? Uma pergunta. Como é que a gente pode falar, né, num mundo melhor, mais justo, com menos desperdício e com uso racional de recursos naturais, sem falar em consumo consciente? Nós estamos enfrentando uma grave crise ambiental planetária, né? Porque há muito uso de recursos naturais e a gente está precisando fazer uma reflexão urgente e inadiável do nosso papel enquanto consumidores.
rever os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, os nossos comportamentos e os nossos padrões de consumo. Nessa revisão, ela é fundamental o papel da educação, porque a educação, qual é o papel da educação? É formar cidadãos conscientes, né, do seu papel na sociedade enquanto consumidores, né? E o quanto cada um é responsável por esse padrão de consumo. E tem uma frase que diz assim, ó, é possível ser feliz com menos. Não apenas é possível, mas é absolutamente necessário em função dessa escassez dos recursos naturais. Eu vou falar alguma coisa sobre consumo e consumismo. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento de 1998, assinala que o consumo contribui para o desenvolvimento humano quando aumenta suas capacidades, sem afetar adversamente o bem-estar coletivo, né? E que este desenvolvimento seja favorável às gerações presentes e futuras. Mas este consumo ele tem que respeitar a capacidade de suporte do planeta. Não é possível consumir assim, nós temos que consumir sempre, né? Porque a gente tem que se alimentar, a gente tem que nos vestir, nós temos que nos locomover. Então tudo isto faz com que a gente tenha que consumir. E tudo que a gente consome é retirado da natureza, né? Como matéria-prima ou energia. Só que a diferença entre o consumo e consumismo é que o consumismo remete ao excesso, ao exagero, né? Ao desperdício dos recursos naturais. Sempre que a gente excede o consumo necessário, sempre que a gente consome o supérfluo, né? E às vezes, quando a gente consome o supérfluo, a gente torna isso isso cultural, uma coisa rotineira, sem a noção dos impactos que a gente causa no planeta, né? Causando sempre um desequilíbrio de ordem material ou moral, né? Então, alguns exemplos de consumismo. Por exemplo, quando a gente consome em demasia alimentos, além do que o corpo da gente necessita, nós provavelmente iremos ter uma obesidade. Segundo o IBGE, um estudo referente ao ano passado, de 4 brasileiros, um desses 4 brasileiros é obeso. Não todo o problema de saúde pública também que isso acarreta, né, trazendo ônus ao Estado. Outro problema também são as dívidas pessoais que essas pessoas contraem quando elas consomem em excesso, porque muitas vezes elas não têm o suficiente para pagar essas dívidas, gerando problemas psicológicos, né? Mais ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade também é uma válvula de escape para consumo de alimentos. E quando a gente consome em demasia, quando tem o consumismo, a gente vai ter menos tempo livre para passar com as pessoas que a gente ama, porque a gente vai ter que trabalhar mais em função de adquirir mais, adquirir coisas supérfluas, né? E também outra coisa que vai acontecer, outro exemplo de coisa negativa do consumismo são os impactos negativos, os impactos ambientais negativos, né? Porque a gente vai ter um consumo maior também de recursos naturais. Então, tem também um exemplo que eu queria trazer para vocês, né? Uma pessoa que era faxineira e ela estava precisando de óculos de grau para o seu trabalho, que ela não estava enxergando direito a sujeira. Aí, e acha que ela não priorizava a compra desses óculos de grau. Aí a filha dela tinha em torno de 12 pares de calçado, enquanto a pessoa que ela fazia faxina
a filha dessa pessoa tinha 2 pares de calçado. Então esse exemplo é só para ilustrar que às vezes as pessoas ficam refém de consumir, né? E abrindo mão do que realmente necessita. Com o advento da Revolução Industrial, em torno de 1760, houve uma desconexão do homem com a natureza. A partir da Revolução Industrial, surgiu uma sociedade de consumo em que o que prevalece é o ter e não o ser, né? E a publicidade é uma arma poderosa para incutir nas pessoas essa necessidade entre aspas, né? Esse hábito de consumir desnecessariamente, né? Um outro aspecto também que a gente deve levar em consideração são o consumismo infantil. A criança é um ser, né, em desenvolvimento afetivo, cognitivo e psíquico, e até os 18, até os 12 anos, essa criança ela não tem o poder de perceber o quanto a mídia é persuasiva para que ela consuma. Então, o que aconteceu? O mercado, ele lançou essa criança, o papel dela de consumidora antes dela dela ser uma cidadã, né? Então, isso é muito perigoso, porque eles se tornam reféns das propagandas na televisão, né? Não só na televisão, em todos os meios de comunicação. E o que acontece? O caminho para que essa criança, para que o cidadão se torne um cidadão consciente e com um consumidor consciente, o caminho é a educação. Então a educação tem um papel relevante para que ocorra esse desenvolvimento favorável, né? Dessa consciência, tanto no consumo como o exercer a sua cidadania de maneira responsável e consciente. Esses dias eu vi um vídeo que uma mãe gravou gravou a filha no dia 31 de agosto, uma criança de 4 anos, já pedindo os presentes de Natal. Eram tablet, celular, bebê reborn, e dizendo que ela amava muito, muito, muito o Papai Noel. Então aí mostra, né, que 4 meses antes do Natal, uma criança já está pensando no que quer ganhar de Natal e presentes que não condizem com a faixa etária dessa criança, né? Porque que necessidade há de uma criança ter um celular ou um tablet, né? Então isso tudo são pessoas que são escravas da sociedade de consumo. Uma outra coisa também, quando a gente fala em consumo consciente, que a gente não pode deixar de falar, são os 5 R's, né? Que é o repensar, o recusar, o reduzir, o reutilizar e o reciclar, né? Então, o repensar é o que a gente vai ter que fazer uma análise do que é realmente necessário na nossa vida, fazer uma revisão dos nossos hábitos de consumo. Com essa reflexão, a gente provavelmente vai ver que a gente pode recusar determinados consumos, né? E em função disso, recusando a compra, a gente vai estar reduzindo o consumo, né? Usando somente o necessário. Reduzir, né, o consumo, consumindo só o necessário, né? O momento de reflexão agora foi na pandemia. Eu vi que eu tenho muitas roupas, muitos calçados e eu não tenho onde ir. Então, será que eu preciso de tudo isso? Então, foi muito boa essa reflexão para que eu reveja os meus hábitos de consumo. Uma outra coisa também que a gente deve reduzir, que tem a poluição ambiental nos nossos ambientes domésticos, né? Porque a gente usa produtos de limpeza industrializados que eles contêm muitos poluentes, monóxido de carbono, dióxido de carbono.
amônia, monóxido de enxofre e nitrogênio. Isso causa prejuízos à nossa saúde. Então, sempre que possível, a gente pode fazer fórmulas de limpeza em casa. Então, tem uma fórmula de limpeza que eu vou passar para vocês. São 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher de vinagre, e se tu não gostares do cheiro, tu pode acrescentar algumas gotinhas de limão para tirar o cheiro do vinagre. Essa mistura, essa pasta de limpeza, ela é maravilhosa para azulejos, tá? E para coisas cerâmicas. O reutilizar é um dos outros R's. Por exemplo, a gente pode dar um outro fim para aquela coisa, para aquele bem de consumo, evitando que a gente, por exemplo, tenha que comprar outra coisa. Então, reutilizar, né, diminuindo os recursos naturais, né, e consequentemente vai diminuir o uso de energia, o uso de água, vai diminuir os tipos de poluição, né. Então, um exemplo de reutilização, por exemplo, o meu brinco, tá? Ele é feito de latinha de alumínio, né? O meu colar, ele é uma garrafa PET que ele foi transformado num fio e eles tricotaram. Aqui nós temos também, por exemplo, um coco que depois da polpa usada foi transformada num cofre. Temos aqui também um objeto de decoração feito com folhas de árvore. Aqui nós temos um vaso feito com a polpa da bananeira. Um brinco feito da semente do jacarandá. Um colar de escamas de peixe. Um outro colar de rede de pesca abandonada na beira da praia, transformada em colar. Um colar também com restos de borracha. Chinelo com borracha reciclada. Esse aqui já é exemplo de reciclado e não de reutilização. Aqui nós temos uma bolsa térmica de banners, né, usados. Uma sacola feita de capa de sombrinha. Um colar feito de filtros de café. Colar feito de resto de tecidos. E aqui a utilização de papel para fazer esta pulseira. E este objeto de decoração, uma coruja também feita com jornal queimado. Aqui um cinto também dos anéis das latinhas de alumínio. E aqui temos uma luminária feita de garrafa PET, ela foi lixada, né? Então, seriam alguns exemplos de reutilização, né? E o reciclar, a taxa mundial da reciclagem é de 3%, ela ainda é muito baixa. Mas nós temos um papel muito importante na reciclagem quando a gente separa o nosso lixo. Porque o que abastece esses centros de triagens, essas cooperativas de reciclagem, são o que a gente separa do nosso lixo, né? Tem que ver sempre o dia que é o dia da coleta seletiva no nosso bairro e colocar nesse dia, porque além de dar uma renda, a gente vai estar dando dignidade para essas pessoas, que às vezes elas vivem à margem na sociedade e elas encontram uma maneira de trabalhar e de tornar a vida delas digna. Por exemplo, é feito também lãs feitas de PET reciclada, que é usada na construção civil para atenuar os ruídos nas construções. A Prefeitura de Jundiaí, de São Paulo, ela não compra mais, quando ela vai construir calçadas e muros, tubulações e sarjetas, ela não compra mais material, ela usa tudo da área de transbordo, dos restos da construção civil. Então é um exemplo de economia para o município, né, que pode investir este valor, né, em outras áreas necessárias
da prefeitura. E também tem um tijolo feito de lã e um polímero de alga, que ele é 35% mais resistente que o tijolo convencional, e ele também é mais resistente para o clima frio e úmido. Tá? Também existem telhas feitas dos tubos de creme dental. Então são alguns exemplos de reciclagem, o quanto é importante a gente separar o nosso lixo, porque além de todo esse material que vai para reciclagem, diminui também o lixo orgânico que vai para os aterros sanitários. Porto Alegre, por exemplo, ele faz a coleta de todo o lixo, leva lá para a Lomba do Pinheiro, e dada a Lomba do Pinheiro ele leva para um aterro sanitário lá em Minas do Leão. Só que Minas do Leão vai ter um dia que não vai ter mais condições, a capacidade de suporte dele vai ser alcançada e vai ter que ir para outro lugar. Então nós temos um papel fundamental na reciclagem desses materiais que fazem parte do nosso lixo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a pegada ecológica. A pegada ecológica é assim, tu responde um questionário dos teus hábitos de consumo, e este questionário vai te dizer que quantidade em hectares do planeta são necessários de recursos naturais para que se desenvolva todas as tuas atividades. Isso causa isso são os impactos que a gente causa no planeta, né? E no final desse questionário também tem ações que tu pode fazer para diminuir a tua pegada ecológica, né? Tem um estudo que se a gente continuar mantendo os atuais padrões de consumo até 2030, são necessários 2 planetas Terra de recursos naturais para que satisfaça todos os nossos hábitos de consumo. Uma outra coisa que eu queria também dividir com vocês é o dia da sobrecarga do planeta Terra. O que é o dia da sobrecarga do planeta Terra? Para o ano é feita uma estimativa de todas as atividades que vai ocorrer no planeta Terra e quanto é necessário para que essas atividades aconteçam de recursos naturais. Esse dia da sobrecarga começou a ser medido em 1970, tá? E tem excedido a cada ano de 2 a 3 dias. Então eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, no ano de 2000, o dia da sobrecarga foi dia 5 de outubro, ou seja, 26 dias no mês de outubro, novembro e dezembro, ou seja, 90, quase 3 meses que a gente trabalhou no vermelho dos recursos naturais. Já em 2010, esta data caiu para 31 de agosto, né? Trabalhamos setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses no negativo. 2019, essa data foi antecipada para 29 de julho. E em função da pandemia, de ser um ano atípico, não houve essa diminuição dos 3 dias, pelo contrário, o dia de sobrecarga em 2020 ficou para dia 22 de agosto. Então a gente precisa repensar, né, os nossos hábitos de consumo também em função disso. Também, então, o que a gente pode, por exemplo, né, fazer, contribuir para que os nossos hábitos de consumo contribuam para que o planeta Terra tenha um suporte, né, não exceda a capacidade de suporte do planeta, né? Por exemplo, a gente tem uma coisa chamada de economia colaborativa. Os vizinhos, eles se emprestam coisas. Por exemplo, uma furadeira. A vida útil de uma furadeira, em toda a vida útil de uma furadeira, ela vai ser usada de 2 a 3 minutos. Então, todo o impacto, ela é produzida na China, ela usa minério da África e ela vai ser exportada para vários países, causando o quê? Custos e custos à poluição também, né? Porque toda forma aérea, toda forma de transporte impacta produzindo gases, né, poluentes. Então imagina, o que a economia colaborativa faz? Faz com que os vizinhos se emprestem coisas, né, para que ocorra a diminuição desse impacto, né.
Também tem uma outra rede colaborativa que é o Believe, que é a troca de tempo. Por exemplo, eu digo que o que eu preciso? Eu preciso que o meu vizinho corte a minha grama. O que eu posso oferecer nesse meu tempo nesse meu tempo? O que eu posso oferecer para que eu faça para o meu vizinho? Então, isso também é uma maneira de colaborar com a diminuição do consumo, né? Também tem lojas de empréstimos, então tu entrega algo que funcione e tu pega algo emprestado. Quando tu devolve, tu pode pegar a tua coisa que deixou lá em consignação, assim, né? E aqui no Brasil tem no Brasil e alguns países do mundo, Repair Café, que são pessoas voluntários que se disponibilizam a consertar coisas, tentar consertar coisas antes dessa coisa ir para o lixo. Então são várias assim alternativas de coisa que a gente pode fazer para a redução do consumo. E eu queria encerrar minha palestra com 2 pensamentos do Mahatma Gandhi, que ele diz assim: o primeiro, a terra é capaz de satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. E o outro pensamento dele que diz assim, sejamos nós a mudança que nós queremos para o mundo. E eu queria contar, para finalizar e agradecer a presença de vocês em estar assistindo esse vídeo, uma historinha que ilustra bem o papel de cada um. Está correndo um grande incêndio na floresta e todos os animais começam a fugir para tentar sobreviver. Enquanto eles estão fugindo, eles estão vendo que o beija-flor está indo com água na boca tentando apagar o incêndio. E eles questionam o beija-flor. É capaz mesmo que tu vai conseguir conseguir apagar o incêndio? E o beija-flor responde para eles: eu não sei se eu vou conseguir, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, talvez a gente consiga apagar o incêndio. Então, o consumo é a mesma coisa. Se a gente rever os nossos hábitos de consumo e achar que a gente está consumindo em demasia, com essa reflexão pode ser que a gente mude os nossos hábitos de consumo e faça com que o planeta tenha a sua capacidade de suporte respeitada. Muito obrigada.